Boa noite a todos, né? Então a gente está aqui para mais uma capacitação do grupo Health Science Research Group, né? Sejam bem-vindos. Hoje a gente gostaria de agradecer mais uma vez aí o Ítalo Silva, que vai apresentar aí sobre o tema Consort Statement para estudos controlados randomizados aí para tratamentos não farmacológicos. Só para a gente falar ainda em português aqui, né? Inicialmente é até 30 minutos de apresentação em inglês. Em seguida, a gente faz a discussão em português para facilitar o entendimento. Então, as nossas capacitações nesse momento está sendo parte em português, parte em inglês, né? Então, vou agora introduzir em inglês para já iniciar aí a fala do Ítalo. Good evening, everyone. Welcome to our workshop on consort statement for randomized trials in non-pharmacological treatments. Ítalo Silva will be leading this workshop. He will have 30 minutes to present on that, and then we will discuss in Portuguese further issues or any points in advance. Okay. So welcome, Ítalo. Feel free. Okay. Good night. My name is Ítalo Silva. I am a PhD student at Universidade Federal do Argentina, em Mucuri, Diamantina, Brasil. I will today present the consort statement randomized trial to non-pharmacological treatment. Pharmacological treatment, for example, surgery, rehabilitation, education, and physical therapy represent the majority of the patient. No pharmacology present specific methods points such as complexity of the intervention, influence of the care providers, expertise of center, and difficulties of guidance. A revision of the consort non-pharmacology checklist consists the deletion and addition of new items and wording changes and reformal in the methods of the non-pharmacological pharmacological trial must contain, when applicable, how care providers were allocated to each group, eligibility criteria for centers and care providers, intervention defined components of the intervention and for tailoring the intervention to individual patient, details the whether and how the intervention was started, details of whether and how adherence, the care providers and participants, details of whether and how the clustering by providers or centers were
adults who was blinded after assignment to intervention, if blinding was not possible, the of an attempt to limit bio in statistical method and applicable and how they cluster by care providers or centers was addressed. In result of the non-pharmacological trial, it must contain the number of care providers, center, and patient treatment. For which group, the delay between randomization and the initiation of the intervention, when able a description of care provided, for example, qualification, expertise, and centers. For example, in discussion must contain absence of partial blinding and unequal expertise, the character and centered in each group. Applicability of the trial funding according to the intervention, comparator, and patient. The care providers and center involved in trial. Thank you. A discussão foi mais curta normalmente, porque hoje a intenção foi só fixar algumas coisas do consórcio, tá? Eu só ressaltar que no consórcio para não farmacológico, ele traz no fluxograma um tópico a mais, que é a questão dos care providers, né? Seria ali proporciona quem proporciona a intervenção. Quantas pessoas, quantos centros foram incluídos, isso vai deixar isso um pouquinho, porque quando a gente está falando de um RCT com intervenções não farmacológicas, a gente está falando geralmente de intervenções que têm uma maior complexidade. Por exemplo, muitas vezes a gente vai trabalhando com educação, por exemplo. Algo muito mais complexo do ponto de vista da aplicação do que, por exemplo, eu dar um tratamento X ou Y. Essa questão da educação, ela vai ter vários pontos subjetivos e que dependem muito da expertise, né, da experiência do terapeuta que vai estar aplicando. Então, esse é o intuito dessa apresentação, para a gente discutir os pontos que divergem. Essa questão da complexidade é uma, que diverge do consorte tradicional para tratamento farmacológico. A influência do terapeuta e do centro prestador de cuidados. Por exemplo, vamos falar, trabalhamos mais com, principalmente, mas vou dar um exemplo de cirurgia. Como seja padronizada a cirurgia no RCP, cada centro tem um pouco do seu protocolo próprio, o hospital vai ter o seu protocolo próprio. Então, a gente não pode
colocar isso no meio que no mesmo pacote. Então, isso tem que ser algo que a gente tem que deixar muito claro lá no nosso RCP e fazer o máximo para poder padronizar, né? A questão do agrupamento, muitas vezes, quando a gente faz um RCP de tratamento farmacológico, muitas vezes não, na maioria das vezes, é algo que a gente tem até que trabalhar, inclusive no nosso grupo, nos próximos, no nosso cálculo amostral, na análise estatística não que a gente está planejando, mas principalmente no cálculo amostral, na maioria das vezes a gente tem que levar em consideração a não independência dos participantes. A estatística normal que a gente usa, ela pega todos os participantes, tanto para cálculo amostral quanto para análise da eficácia, ela pega todos os participantes como se eles fossem totalmente independentes, e não são. Por exemplo, a pessoa que tem, no caso China, que está no posto de saúde da Palha, ele é diferente do que está no posto de saúde da Bela Vista, que está diferente do posto de saúde do Rio Grande. E cada posto de saúde dele tem a dependência dos participantes. Então, quando a gente vai fazer nosso cálculo amostral, quando a gente vai fazer nossa análise estatística final para eficácia da intervenção, a gente tem que levar em consideração esses aglomerados. Por exemplo, várias pessoas do posto de saúde da Palha, eles não são totalmente independentes um do outro, porque eles pertencem a uma mesma realidade. Vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo clássico de quando a gente vai falar principalmente de análise para intervenção, com essa questão de multinível. Se eu pegar dentro de uma escola, cada aluno é um universo, mas cada aluno ele tá inserido dentro de uma classe diferente da outra classe. Então tem que levar essa classe em consideração. E mais, se a gente for pegar mais amplo, cada aluno é inserido dentro de uma classe que está inserida dentro de uma escola. Então uma escola diverge da outra. E quem está dentro daquela escola tem uma dependência um do outro. Então, esse é um tema que a gente tem que levar em consideração, esse agrupamento. A dificuldade em cegar os participantes quanto terapeutas e sempre procurar deixar o mais claro possível. Se cegou, beleza, tá certo. Se não cegou, por que não cegou, que não dá para cegar, quando não der, vai falar. E o que foi feito para minimizar o viés desse não cegamento. Tá? Outra coisa que acontece muito, eu vou dar, por exemplo, o exemplo do meu SCT que está planejado. Exercício em grupo. Então, se é exercício em grupo, pode acontecer de ter um delay ali, um atraso. Por exemplo, eu avalio de 10 a 18 pessoas. Eu avaliei só 5 foram alocados para o grupo de intervenção. Um grande risco de não começar o grupo e deixar para a semana seguinte para formar os 10. Então, muitas vezes, quando é não farmacológico, vai ter esse delay entre a randomização e o início mesmo da intervenção. Então, isso é algo que a gente tem que deixar muito claro e ser muito explícito no nosso trabalho. E por último, falar da adesão. E aí, já dando coisa para a gente como grupo para melhorar, porque a gente geralmente busca o consort principal, que é aplicável principalmente a tratamentos farmacológicos.
E ele tem algumas questões que diferem, que não se aplicam, ou na verdade, tem muitas questões do tratamento não oncológico que não está contido no controle principal, tradicional. Então, a gente vê que as revisões sistemáticas mostram que são ao consorte para tratamentos não farmacológicos, ela é menos de 5%. Então, pensando nos nossos próximos trabalhos e para quem está aqui acompanhando com a gente, saem sempre buscar a extensão do consorte mais aplicável ao desenho de estudo que você está se propondo a fazer. Tá? É maravilhoso o consort tradicional, mas cada extensão tem as peculiaridades que se aplicam mais àquele desenho de estudo. E no nosso caso, como a gente trabalha muito com não farmacológico, nosso principal trabalho, fechar essa questão aí para a gente sempre procurar a extensão voltada para não farmacológico por abordar esses temas, como eu estou dizendo, o atraso entre a randomização e a intervenção, da dificuldade de cegar, tá? Desse agrupamento aqui dos participantes, da influência da expertise, da experiência do dor de cuidado, ou por exemplo, do hospital, um hospital difere do outro, um posto de saúde difere do outro, então a gente tem que levar em consideração essa questão, e da complexidade, isso porque as intervenções não farmacológicas, do ponto de vista de aplicação, aplicabilidade, geralmente elas são mais complexas, tem múltiplos domínios, múltiplos contextos ali. E aí, eu queria abrir, obrigado pela atenção de todos. Eu queria discutir com vocês. Ídolo, obrigado aí pela apresentação. A gente vai abrir agora, né, para a discussão do grupo e realmente é muito bacana o que você falou aí das peculiaridades das extensões, né? E como que às vezes, assim, é claro que o RCT, ele, por mais que você planeje tentando minimizar o máximo de risco de viés, né, é quase que impossível você fazer um perfeito, sempre vai errar em alguma coisa. E geralmente, quando você peca pelo excesso de critérios de inclusão e exclusão aí para você ter um rigor maior aí para evitar a questão, às vezes, de alguns vieses, né? Você acaba cometendo um problema de validade externa, né? Que aí você perde um pouquinho a validade externa, né? Então, estou falando isso porque, às vezes, você foca tanto em alguns critérios, né, que você acaba perdendo validade externa, né? Então, talvez até depois vai ser interessante a gente discutir a questão dos estudos pragmáticos aí no futuro, né? Então, vamos abrir aqui para a questão das dúvidas. Então, pessoal, fiquem à vontade, por favor, para abrir o áudio e falar. Bom, tá todo mundo com vergonha aí. Eu vou falar. Ô, Ítalo, você está aí? Você está me escutando? Desculpa, o áudio estava desligado. Estou aqui, desculpa. Ah, tá. Então, é só para esclarecer um pouco mais, né? Quando você fala ali da questão dos centros, né? Que você escolhe ali para sua pesquisa, né? E também visando ali os participantes, intervencionistas, qual que é um critério relevante para a gente levar em consideração quando a gente está querendo ver a eficácia de alguma intervenção aí não farmacológica? O que você acha aí? Queria saber mais detalhes.
Ô, Vinícius, então, primeiro ponto, vamos primeiro falar ali do intervencionista, que é quem está oferecendo a intervenção. Ele, primeira coisa que ele tem que ser treinado e formado para aquilo que ele vai intervir. Uma das coisas que a gente tem que olhar é o critério para a inclusão também desse intervencionista, né? Ele é ele representa a população também de clínicos. Por exemplo, se eu pego uma intervenção que é muito paulada às vezes, vou implementar uma intervenção sobre, sei lá, Mackenzie. Aí eu vou implementar, eu não tenho formação em Mackenzie. Então, eu vou chegar lá e vou tomar pancada, porque, peraí, mas colocou uma pessoa para implementar Mackenzie que não tem formação em Mackenzie. Aí a primeira coisa é que o intervencionista ele tem que ser formado e está treinado para aquilo que ele vai implementar. A segunda coisa ainda no intervencionista é que a gente tem que ter a noção que a expertise, que ali a qualificação do intervencionista, ele influencia diretamente, na maioria dos tratamentos não farmacológicos, ele influencia diretamente no resultado final da intervenção. Então, a gente tem que sempre buscar um grupo de intervencionistas, com mais de um, o mais homogêneo possível para poder aplicar aquela intervenção. Eu não posso pegar uma pessoa que não tem formação nenhuma em Pilates, por exemplo, minha intervenção seria Pilates. Uma pessoa que não tem formação nenhuma, que tem uma formação básica e um avançado, e querer colocar todo mundo ali no mesmo pacote. Definir até isso. Qual o grau? Eu vou pegar formados tem formação para aplicação de Pilates. E mesmo isso, na questão estatística, lá na frente, o modelo misto, a gente vai ter uma apresentação mais para frente sobre o modelo misto. Ele é multinível, ele nos permite essa correção estatística, entre aspas, de, por exemplo, uma parte do grupo de questão fez a intervenção comigo, outra parte com o Vinícius. A gente não pode essas pessoas como se elas fossem independentes e tivessem feito todo mundo igual, porque não foi igual. Por mais que treine, a minha forma de aplicar é diferente da do Vinícius. Então, quando a gente for trabalhar lá na nossa questão estatística, a gente tem que pegar um modelo estatístico que nos permita corrigir por essa diferença. E importante, que na maioria dos protocolos de não farmacológicos, isso não é descrito lá no protocolo. A gente já tem que estar formado lá no protocolo qual que vão ser nossos níveis ali. Tá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar um estudo de exercício para pacientes com Covid, internados com Covid, tá? Aí eu vou pegar o hospital de Diamantino, o hospital de Belo Horizonte e o hospital de São Paulo, tá? O meu primeiro nível seria cada paciente, tá? Lá na árvore lá do modelo misto e do raciocínio também, né? Nosso primeiro nível seria os pacientes, tá? O paciente é o primeiro nível. O segundo nível é, por exemplo, dentro do hospital de Diamantina, teve o Vinícius e de terapeuta, que são diferentes, entendeu? Então, já vai levar no segundo nível em consideração os terapeutas diferentes em cada hospital.
tá? E no terceiro nível seria cada hospital diferente. Então, quando a gente vem na teia ali da árvore do modelo misto, ele está me falando o seguinte: não é, cada pessoa não é um universo. A pessoa ela está inserida dentro de um contexto. O modelo misto ele vem justamente para isso, para tentar tornar essa estatística mais próximo possível do mundo real, tá? Mas isso também no nosso raciocínio. Quando a gente vai fazer um raciocínio, a gente tem que ter essa noção de que cada pessoa não é um universo, cada pessoa está inserida em blocozinhos. Não sei se eu fui claro, Vinícius, se era isso mesmo que você estava explicando. Assim, sim. É só a questão, eu acho que quando a gente fala aí, né, da questão da escolha do intervencionista, dos centros, né, e tem esses blocos aí, é uma coisa que eu vejo, é uma faca de dois gumes, né? Por exemplo, você pode optar por ter uma população, né, participantes e intervencionistas que sejam mais homogêneos, mas que se afastam da realidade, tá? Então, vamos supor, você vai optar por pegar, vou pegar aqui Mackenzie, né? Tem vários níveis de Mackenzie, né? Quem faz o curso Mackenzie. Se eu pegar o nível mais alto do Mackenzie, beleza, você está garantido que o cara vai ter uma expertise violenta. Então, se o cara tiver aquele treinamento em alto, né, por vários anos, ele vai com propriedade estar executando a intervenção como deve ser, né? E aí, se o resultado não der positivo, você não tem a desculpa de falar que foi problema da intervenção mal feita, tá? No entanto, quando você vê as pessoas que fazem Mackenzie, a o maior percentual de pessoas que mexem com Mackenzie tem baixo nível, né, no curso de Mackenzie. Então, qual que é a realidade disso, né? Então, na minha opinião, as duas coisas podem estar certas, vai depender daquilo que eu quero responder na minha pergunta, né? Se o Mackenzie, na minha opinião, está sendo feito, né, já uma pancada de gente está fazendo Mackenzie, realmente a maioria tem nível baixo, e eu quero ver se está funcionando, né? Eu quero ver a eficácia. Aí, ok, de pegar para mim um intervencionista ali com nível mais baixo, e aí eu vou falar que uma limitação é a questão da expertise, mas que é a realidade hoje, né, nos centros, tá? E que futuro estudo poderia investigar se o nível mais avançado teria efeito melhor, que é uma outra pergunta. Mas aí vem a questão da diminuição da validade externa e do intervencionista, né? Então, assim, às vezes é mais uma coisa, você vai fazer um pouco mais heterogêneo, mais homogêneo, vai, né, focar ali, mas pensando muito na pergunta que você quer responder dentro daquela realidade, né? Entendeu, Igor? Vinícius, sim, sim. Eu que só dentro do que você falou, assim, talvez o que acontece? É justamente o que você falou, é de ver, né? Claro, é de a questão de validade externa. Se eu pego, sei lá, o nível máximo lá do Mackenzie e faço um estudo só com o nível máximo do Mackenzie, beleza, eu garanti que, se der, vamos dizer, a eficácia. Deu uma eficácia clinicamente importante, mas eu vou dizer que aquilo ali deu uma eficácia clinicamente importante para quem aplica, para quem tem o nível máximo. Mas isso não, a validade externa é menor. É isso que você falou. E assim, aí é a minha posição, que talvez eu tenha deixado um pouco confuso, é que
você tem que buscar o próximo possível da. Você tem que buscar, por exemplo, qual que eu posso fazer, é claro, mas qual que é a lógica de eu fazer um RCT hoje, pensando no mundo que a gente está, só com o nível máximo de Mackenzie? Isso representa a clínica? Não. Então, o que eu quis dizer na questão da coisa é para gente da intervenção é para evitar uma variedade muito grande de expertise, sabe? Que a gente tente deixar mais homogêneo. Por exemplo, que eu não pegue um educador físico, um fisioterapeuta, um psicólogo e um enfermeiro para implementar a mesma intervenção. E que os implementadores, que eles estejam todos treinados, o mais treinado possível, para ser mais padronizado, o mais igual entre todos os participantes possível, para que todos recebam uma intervenção mais semelhante possível. Mas isso que você falou, concordo plenamente. Você tem que buscar, até quando a gente vai fazer aquela seleção lá, a elegibilidade lá dos nossos intervencionistas, buscar o mais próximo possível do mundo real, sabe? Eu queria falar para não ficar confuso e parecer que eu estou fatiando muito. Não, a gente tem que buscar o mais parecido possível com o mundo real, mas dentro desse mundo real, tentar padronizar o máximo possível para não ser cada um receber um trem diferente. Legal, Ítalo. E dentro dessa questão, né, que a gente está falando muito do intervencionista, mas aí vem a questão também que eu acho complicado, que eu acho que merece discussão. A gente já identificou isso em outras discussões, mas eu acho que vale aprofundar, que é a questão do participante, né? Então, assim, muitas vezes coloca lá, a gente vê nos estudos as pessoas desesperadas para coletar o paciente, né? E aí acaba coletando um paciente que ele não é o paciente da rotina real, né? A gente vê já o início de um gap, né, do estudo, da pesquisa com a prática clínica, né? Então, eu acho que falta também muito a questão do conhecimento prévio da epidemiologia, né, prevalência mesmo, o custo daquela condição de saúde que a pessoa quer estudar, né? O prognóstico, para saber se o prognóstico realmente é desfavorável, que careça de uma intervenção. Por exemplo, eu vou falar da gripe, né? A pessoa, às vezes, não tomando nada, a maioria melhora aí em 7 dias, né? Então, para que eu vou ali estar tomando antibiótico, bezetacil, né, tal, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho o prognóstico. E dentro da questão do prognóstico, ver também a viabilidade de fazer um estudo, né, para resolver aquele problema epidemiológico quando você quer resolver. Então, por exemplo, você vai lá fazer um estudo, igual eu falei do caso da Bianca mais uma vez, quer fazer um RCT em gestante. Bianca, você está trabalhando com gestantes? Você está no centro de gestantes? Não, então complica a viabilidade. A gente tem que ter esse centro, igual você falou, né? E de preferência conversar com gestores para ser um estudo que, além de ter a questão da ajuda, né, da colaboração com aqueles centros ali, ele pode influenciar diretamente. Então, é o que a gente chama de aplicação direta, né, a translação do conhecimento. Então, as pessoas, através do resultado ali, pode já mudar diretamente ali a prática clínica, né? Então, acho que falta muito essa percepção de viabilidade do RCT e, além da percepção de viabilidade, o contato com o gestor, né? Seja ele gestor público ou privado, né? A gente também tem que falar aí que a gente tem
os convênios, né, que a gente poderia procurar. Por que não? Casu, Unimed e outros aí, né? Então, é isso também que eu acho interessante. Aí o que eu, com certeza, Vinícius, você falou, mas tira, fora disso, o que eu queria deixar bem, mas bem fixo mesmo hoje para o pessoal, para todos, é a aplicação das funções, tá? E mostrar como nessa diferença de intervenção, uma intervenção farmacológica, ela difere totalmente de uma intervenção não farmacológica, do ponto de vista de que ah, do, qual parte que travou lá é essa? Esse assunto que você iniciou agora, o início. Vou voltar. O que eu queria deixar bem fixo é o seguinte, da importância de cada extensão do console, tá? Da gente procurar a extensão mais parecida possível com o tipo de estudo, com o desenho, não, com o tipo de estudo que a gente vai fazer aqui, né? Certo. Um exemplo dessa importância das extensões é o que a gente falou hoje. Uma intervenção farmacológica, por exemplo, o que é que o terapeuta praticamente tem que prescrever, falar como que vai tomar e tal, de forma bem simples, o paciente vai tomar a medicação e vai ser aquilo. Se eu pegar, por exemplo, uma prática de exercício, por exemplo, a forma que eu vou motivar aquele paciente, tá? A intensidade ali que eu vou passar. Eu estou muito sujeito à subjetividade, à expertise do terapeuta do que no farmacológico. O próprio paciente, ele está algo muito mais de contato, assim, de questão de entendimento, muitas vezes, como é o caso, por exemplo, eu vou fazer uma terapia cognitivo-comportamental. Como esse caso, a subjetividade do paciente também é muito maior do que no medicamentoso. Por mais que exista no medicamentoso, mas no farmacológico é muito maior. E vários outros fatores, por exemplo, o grau de especialidade de um hospital ser diferente do outro, ele influencia muito mais quando eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, do que quando eu vou dar um medicamento. O medicamento ser dado, ele depende menos do hospital. Agora, a qualidade da cirurgia depende mais de um hospital para o outro, difere mais de um hospital. Então, o que eu queria deixar claro é isso, a gente pensar, pegar bem o consort lá não farmacológico, estudar. Se a gente está fazendo, por exemplo, um estudo que tem o time específico para placebo, então a gente tem todos os checklists, a gente tem extensões bem específica. Então, procurar sempre a extensão mais específica possível do seu estudo. É isso. Oi, Ítalo, eu posso, só para reforçar aqui, falar então o que você está falando aí, que no caso não farmacológico, o que você chama de complexidade maior, né, é que é mais difícil você controlar os vieses, né, do que um estudo que Exatamente. seja farmacológico, né? Então, dentro do delineamento aí, né, para eficácia de intervenção, quando você tem não farmacológico, você tem que lidar com maior interferência aí, né, de outros fatores que podem
dificultar ali, né, a confiabilidade do seu resultado, né? Então, basicamente é isso que o Ítalo tá falando aí, tá? Mais Exatamente. alguma coisa, pessoal? Vocês querem falar? Dúvidas? O povo fica mais calado. Tá. Vamos lá, pessoal. Então, bom, eu vou resumir aqui, se eu tiver esquecido de alguma coisa, você fala, né? Então, hoje a gente falou um pouquinho da questão da extensão do consorte, né, para estudos não farmacológicos, RCTs não farmacológicos. O Ítalo deixou clara aí a questão de como que é mais complexo quando isso, né, nesse tipo de estudo, porque você tem que lidar com o maior número de interferências externas que podem prejudicar ali a confiabilidade da sua estimativa, né? Então, você tem que estudar bem ali a extensão e esclarecer para registrar ali de forma clara, né, o que vai ser feito, o que vai ser executado e como que vai ser a análise para, mesmo que tenha limitações, aquela limitação ali foi dentro do escopo, né, que foi planejado para o estudo, né? Certo, Ítalo? Perfeito, Vinícius. Se o farmacológico é impossível você fazer um RCT 100% sem viés, que dirá o não farmacológico. É impossível você fazer um estudo sem viés. Mas o que a gente tem que buscar sempre é minimizar, e a gente tem formas para isso, a extensão do consort, as muitas, diminuir o máximo possível aqueles vieses que inevitavelmente eu vou ter. Beleza. Bom, eu vou estar parando a gravação aqui. Depois eu gostaria de falar alguma coisa com você, uma coisa com vocês aí. Só um minutinho que eu vou parar a gravação. Queria agradecer, Ítalo, pela apresentação de hoje, mais uma vez, bem esclarecedora e muito tranquila de entender. E agradeço aí em nome de todo o grupo. Eu que agradeço.